Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: é impossível amar a Deus sem amar a cruz, porque Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. 1 João 4,19 vai dizer para mim e para você: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor não é uma opção, é uma condição da vida cristã. Graças a Deus, eu me chamo Davi e hoje eu gostaria de estar conversando com todos os irmãos sobre o maior mandamento. E nós precisamos tratar o maior mandamento como ele realmente deve ser tratado. O maior mandamento todos nós já conhecemos: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, ou seja, com tudo que eu e você nós temos. Eu nunca vou me cansar de falar: o que eu acho mais incrível no maior mandamento de Deus é que ele não define somente o maior mandamento, ele define a intensidade de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, ou seja, com tudo aquilo que eu e você nós temos, nós precisamos amar a Deus. E Deus ele diz isso porque se nós não amarmos ele verdadeiramente, nós não teremos condição para amar o próximo, que é o segundo mandamento. Nós precisamos do amor para amar. Irmãos, existem teólogos que dizem que o maior pecado que um cristão ele pode ter é não amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. Imaginem nesse momento uma árvore cheia de frutos. Cada fruto é um pecado no qual eu e você nós temos. Um fruto é o fruto do pecado, o outro fruto é o fruto da mentira, o outro fruto é o fruto da fofoca. Porém, todos esses frutos, eles se originam de um pecado. E esse pecado é nós não amarmos a Deus acima de tudo e qualquer coisa. Porque quando nós verdadeiramente nós amamos a Deus, não haverá espaço para pecados nas nossas vidas. Porque nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós não sentimos o desejo de adulterar, de roubar, de falar mal do nosso irmão que está próximo de nós. Porque nós amamos a Deus e isso não convém de Deus. Se todas as partes do nosso corpo amar verdadeiramente a Deus, todo o nosso corpo desejará agradá-lo, não por religiosidade, não por obrigação, mas por amor. Mas será que o nosso amor para o nosso Senhor Jesus, pelo nosso Deus, será que ele nunca vai falhar? Será que o nosso amor ele pode aumentar ainda mais por Deus? Eu te convido neste momento a fazer uma autoavaliação da sua vida cristã e ver como anda o seu amor por Deus. Irmãos, eu acho que ninguém aqui pode negar que nós devemos obedecer a Deus por amor, como já foi dito anteriormente. Porém, eu e você também nós não podemos negar em nenhum momento que um dia o nosso amor ele pode falhar. Porque é descrito lá em Apocalipse, a carta enviada para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti abandonastes o primeiro amor. E isso mostra para mim e para você que um dia o nosso amor por Jesus Cristo, ele pode diminuir. Todos nós um dia diminuímos a nossa intensidade de busca, ou seja, nós abandonamos aquele primeiro amor, aquele primeiro impulso, aquela primeira busca. Acho que nós não podemos negar que um dia ela pode vir a diminuir. E quando isso acontecer na minha e na tua vida, irmãos, assim como aconteceu na vida daqueles irmãos da igreja de Éfeso, o que nós temos que ter em mente é o temor de Deus. Porque é o temor de Deus que vai fazer com que eu e você nós nos mantenhamos em obediência à palavra de Deus. Me permita nesse momento fazer uma breve ilustração. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os paraquedistas eles querem que tenha um paraquedas reserva, mas nenhum deles quer poder utilizá-los. Isso porque, irmãos, o paraquedas reserva ele é menor, ele tem uma dobradura diferente, ele é feito única e exclusivamente para fazer com que o paraquedista ele não se espatife no chão. Ele não vai dar um voo panorâmico assim como o paraquedas principal, no qual quando o paraquedista ele arma, ele consegue contemplar toda a natureza, toda a visão, tudo aquilo que Deus criou. Muito pelo contrário, paraquedas reserva, ele vai te dar um voo turbulento e o único propósito que o paraquedas reserva tem para a sua vida, na vida do paraquedista, é fazer com que ele não se espatife no chão. Então, o que eu quero dizer para vocês neste momento, que o amor em nossas vidas é como se fosse o paraquedas principal.
Quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos Ele e contemplamos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porém, se um dia o nosso amor falhar, assim como o paraquedas principal, o que vai fazer eu e você, nós nos mantermos em obediência à palavra de Deus, se chama temor. Nessa analogia que eu fiz, o paraquedas reserva. O temor, ele vai nos livrar da perdição e nos manter no caminho da salvação. Porém, da mesma forma que o nosso amor, o nosso primeiro amor, ele pode diminuir a intensidade, nós não podemos negar também que o nosso amor ele pode aumentar. E nós temos um exemplo disso na vida do apóstolo Pedro. O que nós temos que entender neste momento é a conversa de Jesus Cristo com Pedro lá em João 21. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, no grego, na língua original do Novo Testamento, amor ele tem pelo menos 4 significados diferentes. Quando nós vamos falar de um amor familiar, nós estamos falando do amor storge. Quando nós vamos falar da atração sexual entre duas pessoas, homem e mulher, nós estamos falando do amor eros. Porém, quando nós vamos falar de um amor entre amigos, nós estamos falando do amor filéu. E quando nós estamos falando de um amor sacrificial, nós estamos falando do amor ágape. Nessa passagem no qual Jesus Cristo ele questiona 3 vezes o apóstolo Pedro, Jesus Cristo ele utiliza-se da expressão ágape e filéu. E quando nós temos esse entendimento, nós realmente entendemos aquilo que essa passagem está querendo nos falar. Primeiramente, Jesus Cristo diz o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape, tu me amas com esse amor sacrificial? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te filéu. Eu te amo apenas com amor fraternal, com amor entre amigos. E por isso, novamente, Jesus Cristo retoma a pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me ágape, tu me amas com esse amor sacrificial? Tu daria a tua vida por mim? E Pedro responde novamente: sim, Jesus, eu te filéu. Eu te amo com amor sacrificial. Eu te amo, Jesus, mas não é ao ponto de dar a minha vida por ti. Então Jesus Cristo novamente faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Só que dessa vez Jesus Cristo ele inverte o amor descrito ali. Em vez de Jesus Cristo dizer: Pedro, tu me ágape, neste momento ele diz: Pedro, tu me filéu. Tu me amas somente com esse amor fraternal? É somente isso que tu tens para me dar? E quando Pedro cai por si da pergunta de Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que ele se entristeceu. E ele responde: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu és onisciente e tu sabes que hoje eu te amo somente com esse amor fraternal. Mesmo Jesus Cristo tendo ouvido lá atrás que Pedro daria sua vida por ele, mesmo ouvindo uma sequência de eu gosto, somente um amor fraternal, um amor entre amigos, Jesus Cristo ele não coloca um ponto final. Jesus Cristo apenas vira a página. Eu acho que eu e você nós sabemos que Simão Pedro ele negou Jesus por 3 vezes. Eu pensei que Jesus Cristo estava dando a oportunidade para Pedro corrigir as coisas. Ou seja, 3 negações por 3 afirmações de eu te amo. Só que quando nós verdadeiramente entendemos o que Jesus Cristo quis fazer ali, Jesus em nenhum momento quis acusá-lo ele ou a induzi-lo a alguma coisa. O único propósito de Jesus Cristo era fazer com que Pedro percebesse que o seu amor ele poderia crescer ainda mais por Jesus Cristo. Um outro elemento que nós podemos destacar nessa passagem de João 21, que depois de todo o questionamento de Jesus e resposta de Pedro, Jesus Cristo sempre vinha com a mesma resposta: apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros. O que Jesus Cristo está dizendo neste momento para Pedro é o seguinte: Pedro, se tu me ama, não fica somente nessa falácia, não fica somente me dizendo, demonstre o teu amor através das tuas ações. Se tu verdadeiramente me ama, vá atrás daqueles que estão perdidos e traga novamente para o rebanho. Mas depois disso tudo, João, capítulo de número 21, versículos de número 18 e 19, diz o seguinte: em verdade, lhes digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir.
Disse Jesus isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Quando nós lemos essa passagem, Jesus está, entre aspas, profetizando com que tipo de morte Pedro iria morrer. E Jesus Cristo diz que ele estenderia as suas mãos. Quando nós realmente vamos ver como Pedro morreu, nós vamos perceber que ele morreu como mártir de Jesus e ele morreu crucificado. E Pedro, ele não se achou digno de morrer como Jesus Cristo. E ele pediu para que ele morresse de cabeça para baixo. Através disso, nós percebemos que o amor de Pedro, ele cresceu a tal ponto que ele foi um mártir e teve uma morte sacrificial. Ele se sacrificou por Jesus e não negou. E isso nos mostra como o nosso amor também pode crescer. Então, através desse vídeo, nós percebemos que o nosso amor ele pode diminuir, que nós podemos abandonar o primeiro amor. Mas neste momento, Jesus Cristo te convida a retornar para o primeiro amor, a retornar efetivamente a fazer aquilo que você fazia antes. Ler mais a palavra de Deus, orar mais, buscar Deus nas madrugadas, praticar cada vez mais jejuns, frequentar os montes, congregar, ter mais comunhão com os seus irmãos e ação de graças, ajudar cada vez mais o número de pessoas que você conseguir. Então, irmãos, que eu e você nós podemos entender que quando nós fazemos isso nas nossas vidas, buscamos Deus verdadeiramente, o nosso amor ele vai crescer a tal ponto de um dia talvez nós nos tornarmos mártires, assim como várias e várias pessoas, os pais da igreja, os apóstolos, no qual morreram e não negaram, quando a perseguição chegou nas suas vidas, mesmo que isso custasse a vida deles. E eles somente se entregaram porque verdadeiramente eles amavam a Deus acima de qualquer coisa. A intensidade deles para buscar o amor de Deus foi de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Irmãos, que esse vídeo possa edificar a tua vida. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Se você puder, passe para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu não faço isso para me edificar, mas para que cada vez mais as pessoas venham conhecer o nosso Senhor e morram de amor por Ele. Que Deus te abençoe e que você possa estar cada vez mais buscando a presença de Deus e aumentando a sua intensidade de amor e busca pelo nosso Senhor Jesus.